E aí, aqui é o Reli, e a pedido de vocês nos comentários, hoje a gente vai falar sobre o Decreto 7.508 de 2011, que é o regulamento do SUS. Essa norma tão importante que trata da disposição interfederativa do SUS, do Sistema Único de Saúde no Brasil. Vamos tratar sobre cada capítulo dessa norma tão importante e dos pontos mais relevantes para provas e concursos. Vamos lá? Iniciando pelas disposições preliminares do decreto, nós temos o quê? Nós temos várias nomenclaturas. Ele traz um rol de termos que ele define, definições e termos, que é muito importante a gente saber, porque isso aqui em prova e concurso vale ouro, hein? Então ele diz o que é região de saúde, contrato organizativo da organização pública de saúde, portas de entrada, comissões intergestores, mapa da saúde, rede de atenção à saúde, serviços especiais de acesso aberto, protocolo clínico e diretriz terapêutica. Então vamos lá. O que é mais importante saber de cada um desses termos? Que região de saúde trata de municípios limítrofes. Então, vamos marcar lá na nossa norma, sublinha lá, municípios limítrofes. Se a questão do concurso trouxer municípios limítrofes ou não, está errado. A região de saúde trata só de municípios limítrofes, ok? O contrato organizativo da ação pública da saúde é um acordo de colaboração, tem natureza de acordo de colaboração, e são entes federativos diferentes organizados firmando esse acordo, esse contrato organizativo. As portas de entrada são os serviços iniciais do SUS. As comissões intergestores são comissões em que há pactuação consensual. Os entes federativos responsáveis pelo SUS pactuam consensualmente nas comissões intergestores. Lá na frente a gente vai ver quais comissões são essas. Temos a comissão tripartite, a comissão bipartite, a gente vai ver quais são elas. O mapa da saúde, aqui é o mapa que diz quais são os serviços prestados pelo SUS e pela iniciativa privada. Importante citar aqui que no mapa da saúde também está a iniciativa privada, ok? Na rede de atenção à saúde, a gente tem o quê? A gente tem os serviços dispostos em complexidade crescente. Mais um termo que é importante a gente sublinhar para a nossa prova, para o nosso concurso. Crescente. Não é complexidade decrescente não, ok? Complexidade crescente. Nos serviços especiais de acesso aberto, a gente tem aqui o agravo ou situação laboral. Agravo ou situação laboral. Diferente lá dos serviços iniciais, da porta de entrada, que são os serviços iniciais, aqui nos serviços especiais de acesso aberto, o que a gente tem são situações de agravo ou situação laboral. E o protocolo clínico e diretriz terapêutica. Aqui, esse protocolo trata de critérios para diagnóstico, dos tratamentos do SUS, dos medicamentos no SUS e dos procedimentos a serem seguidos pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos os profissionais que trabalham no SUS. Então esse aqui é o protocolo clínico e diretriz terapêutica. Muito legal, né? Muito importante esse tema. E aí, você está gostando? Se você está gostando até aqui, se esse tema está sendo útil para você, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário aí embaixo, que eu vou gostar bastante de saber. É só com o seu like, é só com o seu comentário que eu consigo saber se o vídeo está sendo útil para você de alguma forma, né? Então vamos para o próximo tema. O próximo capítulo que trata o decreto é a organização do SUS. E dentro da organização do SUS, a gente tem a sua hierarquização, as regiões de saúde, a iniciativa privada e os serviços. Então, começando pela hierarquização. A hierarquização do SUS é feita de acordo com a complexidade de cada serviço do SUS. Então, quanto mais complexo o serviço no SUS, maior é o ente federativo responsável por ele. Os serviços menos complexos são prestados pelo município, os serviços mais complexos são prestados pelo Estado e mais complexos ainda pela União. As portas de entrada do SUS são a atenção primária, urgências e emergências, a atenção psicossocial, os serviços especiais de acesso aberto que a gente viu lá. Os entes podem criar também novas portas de entrada. Então, o Estado ou o município que prevê que existe uma demanda de um serviço de saúde diferente desses previstos aqui, pode criar uma nova porta de entrada nos seus hospitais, nos seus ambulatórios.
E quanto à população indígena, também existe uma previsão nesse decreto para a população indígena, que aqui o regramento é diferenciado de acesso, tem um regramento diferenciado. As regras de continuidade são previstas por quem? Pelas comissões intergestores. Comissões intergestores. Importante a gente sublinhar isso aqui lá na nossa norma também. E a garantia do acesso universal e igualitário pelos entes é feita por quais pontos? Ela é garantida, esse acesso universal é garantido pela transparência, integralidade e equidade desses serviços, orientar e ordenar os fluxos de trabalho, monitorar o acesso, tem que monitorar o acesso de cada paciente, de cada um que está entrando no SUS, e ofertar regionalmente. É possível ofertar regionalmente cada serviço específico daquela demanda. O próximo tema são as regiões de saúde. E dentro das regiões de saúde, a gente tem as seguintes observações. Elas são instituídas pelo Estado, com articulação com os municípios daquele Estado. São possíveis regiões interestaduais, com municípios limítrofes. As diretrizes são na Comissão Intergestora Tripartite, que é a comissão que é lá do Ministério da Saúde. Ela fica no âmbito da União e ela junta a União, os estados e os municípios, por isso que ela é tripartite. E as ações de serviços mínimos das regiões de saúde são os seguintes: a atenção primária, a urgência e emergência, a atenção psicossocial, a atenção ambulatorial especial e hospitalar e a vigilância em saúde. Isso aqui é importante memorizar. Antes da prova, antes de você fazer uma prova que caia esse tema, memorize essas ações e serviços mínimos de saúde aqui. Ok? E os entes definem nas regiões de saúde o quê? Definem os limites geográficos de cada atendimento, ou seja, aquele hospital estadual atende qual limite geográfico, até onde? Pessoas residentes até qual rua, qual é o limite geográfico de atendimento daquele hospital. Então, isso é definido lá na região de saúde. A população usuária, quem é a população que esse hospital vai atender? Mulheres gestantes, crianças, pessoas adultas, e aí, qual é a população? Quais são as ações de serviços prestados por aquele hospital, por aquela entidade de saúde, e quais são as responsabilidades, acessibilidade e escala de atendimento. A iniciativa privada, aqui na organização do SUS, ela presta uma participação complementar, ok? A iniciativa privada tem uma participação complementar no Sistema Único de Saúde. E os serviços prestados são de promoção, proteção e recuperação da saúde. Promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso aqui também tem que memorizar. O próximo tema é o planejamento da saúde. E dentro do planejamento, a gente tem quais observações? O planejamento é um processo ascendente e integrado. Ascendente e integrado. Sublinhar essa palavrinha lá na norma de vocês. É um processo ascendente, de baixo para cima, ascendente e não descendente. É um processo ascendente e integrado, porque começa no município, prestando os serviços mais básicos e vai subindo até a União. É do local até o federal. Houve os conselhos de saúde. Então, para o planejamento de saúde, as comissões têm que ouvir os conselhos de saúde de cada município, de cada estado. Para os entes públicos, o planejamento é obrigatório, então tem que planejar. Para a iniciativa privada, o planejamento é indutor de políticas. Indutor de políticas. Então, a prova vai querer confundir isso aqui com vocês. Vai dizer que para os entes públicos é indutor de políticas e para a iniciativa privada o planejamento é obrigatório. Não, cuidado aqui, é ao contrário. Para os entes públicos ele é obrigatório e para a iniciativa privada é indutor de políticas. Vamos lembrar que a iniciativa privada tem a liberdade de iniciativa, a liberdade empresarial. Então, num contexto em que a regra é a liberdade, um planejamento, uma lei, uma norma, ela induz políticas. Ela não pode tolher a liberdade, não pode ser totalmente obrigatória, tem que fazer isso. Ela pode fazer isso para os entes públicos, porque nos entes públicos existe a hierarquia. O poder administrativo aqui, o poder hierárquico, disciplinar dentro da administração pública, torna o planejamento obrigatório para os órgãos públicos. Já para a iniciativa privada, não. Para a iniciativa privada, como lá o regramento é empresarial,
Ele é indutor de políticas, vamos lembrar disso. O Conselho Nacional de Saúde, a CNS, traça diretrizes para o planejamento da saúde. Então, quando for planejar, o município tem que observar essas diretrizes aqui do Conselho Nacional de Saúde. Em âmbito estadual, esse planejamento é regionalizado, ou seja, deve observar cada região dentro daquele estado de forma diferente e observando as necessidades dos municípios. Cada município tem sua necessidade diferente. Isso aqui deve ser considerado no âmbito estadual, do planejamento do âmbito estadual. As comissões intergestores bipartites, a CIB, elas fixam etapas e prazos das prestações e fixam também o planejamento municipal, ok? O próximo tema é a assistência à saúde. Dentro do capítulo de assistência à saúde, a gente tem dois tópicos muito importantes, que é o RENASES e a RENAME. O RENASES e a RENAME. O RENASES é o Registro Nacional que trata de todas as ações e serviços do SUS. Todas as ações e serviços do SUS. Então, tudo que o SUS presta, todas as ações e serviços estão dentro do RENASES. E o RENAME, qual é a diferença? O RENAME trata dos medicamentos. Quais são os medicamentos padronizados e que são disponibilizados pelo SUS? Então, quando um medicamento vai ser pedido pelo médico, o médico prescreve um medicamento no SUS, se o medicamento está dentro do SUS, se ele pode ser disponibilizado gratuitamente ou não, é verificado se esse medicamento está na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Então, aqui na RENAME, vamos lembrar, seleção e padronização de medicamentos, e na RENASES são todas as ações e serviços do SUS, ações e serviços. A RENASES é feita pelo Ministério da Saúde a cada 2 anos. 2 anos, memorize isso. A cada 2 anos, o Ministério da Saúde tem que atualizar a RENASES. As responsabilidades são pactuadas nas comissões intergestores, que a gente vai ver daqui a pouquinho que comissões são essas, e são possíveis relações específicas e complementares dos estados, Distrito Federal e municípios. A RENAME, como são seleção de medicamentos, como a gente já falou, o Formulário Terapêutico Nacional, FTN, subsidia a prescrição e a dispensação e o uso desses medicamentos. Então, quando um médico vai prescrever o medicamento, ele tem que analisar dentro do Formulário Terapêutico Nacional, o FTN. Qual é o medicamento a ser prescrito, qual é a dispensação, qual é o uso de cada medicamento desse que está previsto lá na RENAME. E o Ministério da Saúde também é responsável pela RENAME, assim como é responsável pela RENASES. Então, ele faz e ele atualiza a RENAME também a cada 2 anos, ok? Vamos memorizar esses 2 anos. E a FTN, o Formulário Terapêutico Nacional, o FTN, trata de novas evidências. Havendo novas evidências para esses medicamentos padronizados, o Formulário Terapêutico Nacional vai atualizar a RENAME também, ok? O próximo tema é a articulação interfederativa. Articulação interfederativa. E aqui que a gente estuda as comissões intergestoras, que eu estou falando para vocês desde o início do vídeo, né? A CIT, a CIB e a CIR. A CIT é a Comissão Intergestora Tripartite, a CIB é a Comissão Intergestora Bipartite e a CIR é a Comissão Intergestora Regional. Por que é tripartite e por que é bipartite? A comissão tripartite é no âmbito da União e ela junta estados, municípios e a própria União, logo tripartite, ok? E a bipartite é feita no âmbito dos estados, das secretarias de estados, e ela junta estados e municípios daquele estado, por isso que ela é bipartite. E a comissão regional junta também as secretarias estaduais de saúde, as SES. A União é lá no âmbito do Ministério da Saúde, a CIT é no âmbito do Ministério da Saúde, e ela tem competência exclusiva para quê? Para tratar as diretrizes da RENASES, ou seja, forma de orientação da RENASES, os critérios para planejamento integrado e as regiões de saúde em fronteira. Em fronteira, quem trata da região de saúde é a própria União, não é o Estado, não é o município, ok? Saúde em fronteira, a área de fronteira é tratada pela União. A CIB, como eu falei com vocês, é nos estados, nos âmbitos das secretarias de Estado de Saúde, e a CIR, que é regional, também no âmbito da Secretaria de Saúde, observa as diretrizes da CIB. E também tem, dentro da articulação interfederativa, o contrato organizativo de ação pública da saúde.
contrato organizativo da ação pública da saúde, que a gente viu lá nas nomenclaturas que traz no início do decreto, esse contrato, né? Ele tem a natureza de acordo de colaboração, tem organização e integração, ele trata da organização e integração da saúde no Brasil, define as responsabilidades, o que é a responsabilidade do município, o que é a responsabilidade do Estado e o que é a responsabilidade da União, trata dos indicadores, das metas, critérios de avaliação, dos investimentos, trata também da gestão participativa. E o que é a gestão participativa? Esse assunto que está tanto na moda, né? A gestão participativa é justamente a possibilidade dos cidadãos poderem participar da iniciativa, da avaliação, do controle das políticas públicas de saúde. Então, isso é a gestão participativa. É o cidadão efetivamente poder participar dessas políticas públicas. E dentro desse decreto, como formas de gestão participativa, se prevê a avaliação do usuário dos serviços de saúde, as necessidades e interesses desses usuários e a publicidade dos direitos e deveres, ou seja, deve-se dar divulgação, deve-se publicar quais são os direitos e deveres dos cidadãos dentro do Sistema Único de Saúde. Também trata aqui das normas de elaboração e fluxos, que são pactuados lá pela CIT, que é a Comissão Intergestor Tripartite, né, que a gente falou ali, a CIT, que é lá no âmbito do Ministério da Saúde. E o controle e a avaliação desse contrato é feito pelo Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS. Vamos lembrar disso aqui é muito importante, hein? Quem faz o controle e a avaliação do contrato organizativo da ação pública de saúde? A gente pode achar, é o Ministério da Saúde, ou é a CIT. Não, não é. É o Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS. Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS. Memoriza isso, hein? Isso é importante. E o próximo tema final é o quê? São as disposições finais. Nessa parte do decreto, trata que o Ministério da Saúde informa aos órgãos de controle interno e externo. O quê? O que o Ministério da Saúde vai informar os órgãos de controle interno e externo? Quais são os órgãos de controle interno aqui, só para a gente saber antes? Os órgãos de controle interno são as corregedorias dos órgãos, são as auditorias dos órgãos, os setores responsáveis por analisar e controlar as atividades de cada órgão específico. E os órgãos de controle externo é o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, os Conselhos de Contas. Então, Ministério Público também é um órgão de controle externo. São esses órgãos que controlam externamente a atividade da administração pública. E o Ministério da Saúde vai informar o quê? O descumprimento injustificado de responsabilidades. Vamos analisar isso aqui, ó. Sublinha, grifa, marca lá o injustificado. Não é qualquer descumprimento de responsabilidade que vai ser informado pelo Ministério da Saúde, não, ok? Então lembra disso. Não é qualquer descumprimento. Tem que ser o descumprimento injustificado de responsabilidade. Se o descumprimento de responsabilidade puder ser justificado, o Ministério da Saúde não vai precisar informar isso ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, não vai precisar. O Ministério da Saúde informa também a não apresentação do relatório de gestão. Se o gestor não apresentar o relatório de gestão daquele hospital, daquele estado, daquele município, o Ministério da Saúde vai informar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao Poder Judiciário, à polícia, se necessário. Também informa a não aplicação, malversação e desvio de verbas. Também informa outros ilícitos detectados, ok? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Quem gostou, deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário aí embaixo, que eu vou gostar bastante. É só assim que eu consigo saber se esse vídeo está sendo útil para você de alguma forma. Quem quiser o mapa mental, coloca aí nos comentários. Eu quero esse mapa mental, manda para mim um mapa mental. Comenta aí embaixo que eu mando para vocês esse mapa mental completinho que eu acabei de fazer aqui do Decreto 7.508 de 2011. É um mapa mental muito interessante para você imprimir ou para você copiar no seu caderno, copie aí no seu caderno, ou para você tirar um print, para você guardar esse mapa mental, mando para você em PDF ou em imagem também. É um mapa mental bem interessante para você guardar e revisar isso aqui na véspera da prova, que aí vai estar com esses assuntos bem frescos na memória quando for fazer a prova, né? É bastante legal. Eu gosto de imprimir esses mapas mentais e guardar esses mapas mentais para olhar na véspera da prova. Então, quem quiser, coloca aí embaixo nos comentários, eu quero o mapa mental, manda para mim o mapa mental. E assista também esse vídeo que eu vou deixar aqui no card,
que eu tratei da Lei 8.142 de 90, que é a lei que organiza o SUS. Então veja também esse vídeo, veja também os vídeos em que estudamos por flashcards e que estudamos por mapas mentais, ok? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!